Você sabia que os Estados Unidos registram mais de 1.000 tornados por ano, enquanto o Brasil tem menos de 10? Essa diferença absurda mostra por que entender esses fenômenos pode literalmente salvar sua vida se você mora ou pretende morar na América do Norte. Muitas pessoas confundem furacão com tornado, mas a diferença entre eles é gigantesca e saber isso faz toda a diferença na hora do perigo. Vamos começar pelo básico que muita gente não entende. O furacão é uma tempestade gigante que se forma no oceano e pode ter 500 quilômetros de diâmetro. Ele demora dias para se desenvolver e dá tempo de você se preparar porque os meteorologistas conseguem prever com antecedência. Já o tornado é completamente diferente. Ele nasce rápido, geralmente dura poucos minutos, mas é extremamente violento e concentrado em uma área pequena. O tornado pode aparecer do nada em questão de segundos e não dá quase tempo de reagir. Existem relatos de tornados que destruíram casas inteiras enquanto a casa do lado ficou intacta. Essa é a diferença brutal entre os dois fenômenos. Os furacões têm uma escala que vai de categoria 1 até 5, sendo que a categoria 5 tem ventos acima de 250 km por hora. Quando um furacão categoria 3 ou maior se aproxima, a recomendação é evacuação obrigatória das áreas costeiras. É comum ver milhões de americanos saindo de cidades inteiras dias antes do furacão chegar. As estradas ficam completamente congestionadas com famílias fugindo da zona de perigo. Agora, sobre os tornados, eles usam a escala EF que vai de 0 a 5. Um tornado EF5 pode ter ventos de mais de 300 km por hora e literalmente arranca casas do chão. A realidade mostra que o cinturão de tornados, chamado Tornado Alley, cobre estados como Oklahoma, Kansas, Nebraska e Texas. Nesses lugares, ter um porão ou abrigo subterrâneo não é luxo, é necessidade de sobrevivência. Muitas casas são construídas já com esses abrigos porque a frequência de tornados é altíssima durante a primavera. Vamos falar agora das diferenças na prevenção de cada um. Para furacões, você tem tempo de se preparar. As autoridades emitem avisos com até 5 dias de antecedência quando uma tempestade se forma no oceano. Nesse tempo, você precisa estocar água, comida não perecível, lanternas, pilhas e medicamentos. Muitas pessoas também colocam placas de madeira nas janelas para proteger contra os ventos e objetos voadores. O grande perigo dos furacões não é só o vento, mas sim a inundação que vem depois. Existem relatos de cidades inteiras ficando debaixo d'água por semanas após a passagem de um furacão forte. O seguro residencial básico nos Estados Unidos não cobre danos por inundação. Você precisa de um seguro separado específico. Isso pega muitos brasileiros de surpresa quando chegam aqui. Já para tornados, a preparação é diferente porque não dá tempo de fazer muita coisa. Quando a sirene de tornado toca, você tem literalmente minutos ou até segundos para ir para o abrigo. A regra de ouro é ir para o ponto mais baixo e central da casa, longe de janelas. Se você estiver num prédio, desça para o térreo ou subsolo imediatamente. Muitas pessoas morrem porque ficam tentando filmar o tornado ou porque não levam os alertas a sério. A realidade mostra que isso é um erro fatal. Os aplicativos de celular nos Estados Unidos emitem alertas automáticos de tornado para sua localização exata. Esse sistema salva milhares de vidas todos os anos. Outro ponto crucial é entender os sinais. Se o céu ficar com uma cor verde esquisita durante uma tempestade, pode ser sinal de tornado se formando. Se você ouvir um barulho parecido com um trem de carga se aproximando, corra para o abrigo porque o tornado está muito perto. Existem relatos de sobreviventes que descrevem exatamente esse som antes do tornado destruir tudo ao redor. Vamos falar de custos porque isso também importa muito. Um abrigo subterrâneo para tornados pode custar de 5 mil a 15 mil dólares para instalar. Parece caro, mas é o preço da sua vida em áreas de alto risco. Já se preparar para um furacão pode custar facilmente $1.000 entre suprimentos, reforços na casa e possível evacuação. O seguro também é pesado. Em áreas costeiras da Flórida, o seguro residencial pode passar de $10.000 por ano, justamente pelo risco de furacões. Isso é algo que muita gente não coloca na conta quando decide morar perto da praia. A diferença de impacto também é gigante. Um furacão pode afetar milhões de pessoas ao mesmo tempo e deixar regiões inteiras sem energia por semanas.
O furacão Katrina, em 2005, causou prejuízos de mais de 160 bilhões de dólares. Já os tornados, apesar de extremamente destrutivos, afetam áreas menores, mas com uma violência muito maior. Um único tornado pode destruir um bairro inteiro em 5 minutos. Muitas pessoas reportam que depois de um tornado passar, a destruição é tão específica que dá para ver exatamente o caminho que ele fez. Agora vamos falar do que fazer durante cada evento. Durante um furacão, se você não evacuou, fique dentro de casa longe das janelas. Escolha um cômodo interior, de preferência um closet ou banheiro no centro da casa. Tenha sempre seu kit de emergência por perto, com documentos importantes em sacos plásticos à prova d'água. Durante um tornado, esqueça os pertences e pense só em se proteger. Entre no abrigo, porão ou banheiro interior e cubra sua cabeça e pescoço com as mãos. Se você estiver num carro e vir um tornado, não tente fugir dele. Saia do carro e deite numa vala ou depressão no terreno cobrindo a cabeça. Carros viram projéteis durante tornados e isso mata muita gente todo ano. Depois que passa, os cuidados também são diferentes. Após um furacão, o perigo continua por causa de fios elétricos caídos, água contaminada e estruturas danificadas. Não volte para casa até as autoridades liberarem porque inundações podem ter comprometido a estrutura. Após um tornado, cuidado com destroços, vazamentos de gás e pregos expostos. Use roupas de manga longa e botas pesadas ao avaliar os danos. E aqui vai uma informação que pouca gente sabe. Os Estados Unidos têm o melhor sistema de previsão e alerta de tornados do mundo inteiro. Mesmo assim, ainda morrem em média 80 pessoas por ano atingidas por tornados. Isso mostra o quão perigosos eles são mesmo com toda a tecnologia disponível. A FEMA, que é a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, oferece aplicativo gratuito com alertas em tempo real. Instale esse aplicativo no primeiro dia que você pisar nos Estados Unidos. Pode salvar sua vida literalmente. Agora você já sabe a diferença brutal entre furacões e tornados e como se proteger de cada um deles. Se esse vídeo foi útil, deixa aquele like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a vida real nos Estados Unidos. E me conta aqui nos comentários, você já viveu alguma situação de emergência com tornado ou furacão? Compartilhe a sua experiência que eu quero saber.